A Bíblia vai nos falar de dois nascimentos. O primeiro nascimento na sua vida, ele já aconteceu. Se você está assistindo este vídeo, se você está ouvindo esta palavra, você já nasceu. E você é uma bênção neste mundo. Você é uma bênção neste mundo. Mas a Bíblia fala de um segundo nascimento. E eu estou me referindo ao diálogo de Jesus com Nicodemos, a qual o próprio Cristo fala do segundo nascimento. E Nicodemos não entende muito bem, porque Nicodemos chega a perguntar, mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? E aí Jesus explica que o novo nascimento, o segundo nascimento, não é entrar no ventre da mãe, mas é um nascimento que acontece de uma forma diferente, de um jeito diferente e que todos precisam passar. Jesus chega a dizer que só vai entrar no céu quem passar por esse segundo nascimento. Meu irmão, isso é muito importante. Não é palavra minha, é palavra de Jesus. Só vai entrar no céu quem passar pelo segundo nascimento. Fique comigo até o final desse vídeo para você entender o que Deus quer te falar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 3, versículo de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Ele era velho, né? Nicodemos já tinha uma idade avançada. Então, como é que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, o que é esse segundo nascimento? E Jesus deu tanto destaque a esse segundo nascimento, a tal ponto que a gente pode dizer que, claro, os dois nascimentos são importantes, mas o segundo é o que te coloca no céu. O primeiro nascimento te colocou neste mundo, mas o segundo nascimento te coloca no céu. E, portanto, o segundo nascimento, ele é mais importante. O primeiro nascimento te colocou no mundo. Glória a Deus. Mas o segundo nascimento te coloca no céu. Não basta ter nascido então a primeira vez, é preciso nascer a segunda. Santo Agostinho vai nos explicar o que é este segundo nascimento. Nicodemos só conhecia um nascimento, o de Adão e Eva. Ele ainda não conhecia o nascimento de Deus e da igreja. Então o primeiro nascimento é o nascimento em Adão e Eva. Todos nós nascemos em Adão, somos a descendência de Adão. Então o primeiro nascimento, nascemos em Adão. Por isso que o Salmo 50 diz: minha mãe concebeu-me no pecado. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer: e todos morreram. O pecado de Adão passou, a morte passou para toda a descendência de Adão. Então o primeiro nascimento é o nascimento em Adão. E o segundo nascimento é o nascimento de Deus e da igreja. Ele só conhecia os pais que geram a morte. Ele ainda não conhecia os pais que geram a vida. Ele só conhecia os pais que geram aqueles que o sucederão. Ele ainda não conhecia os pais que, vivendo para sempre, geram aqueles que permanecerão. Portanto,
embora haja dois nascimentos. Ele só conhecia um. Um é da terra, o outro é do céu. Então, um nascimento é da terra, o outro é do céu. Um é da carne, o outro do espírito. Um é da mortalidade, o outro da eternidade. Um é de homem e mulher, o outro de Deus e da igreja. Mas estes dois se dão em cada pessoa. Nenhum nem outro podem ser repetidos. Em cada pessoa, dois nascimentos. Nenhum nascimento pode ser repetido. Você não pode nascer de novo neste mundo e você não pode nascer de novo no segundo nascimento, que é o nascimento de Deus e da igreja. E claro, Jesus está falando de batismo. Abra a sua palavra. Quando você foi batizado, você nasceu de novo. E por isso que não pode ser repetido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 47 a 49. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Qual homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual homem celestial? Tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as afeições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Também, João capítulo 1, versículo de 12 a 13. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Escreve aqui nos comentários, o segundo nascimento é o mais importante. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Feliz Páscoa, meu irmão e minha irmã, que alegria, Cristo ressuscitou, verdadeiramente Cristo ressuscitou. Quero desejar a você e a toda a sua família uma feliz Páscoa. Que seja um domingo de alegria, que seja um domingo de esperança. Essa Páscoa aqui também é capaz de reunir sua família, que toda a sua família seja reunida nesta fé, a fé de que Cristo ressuscitou. Irmãos e irmãs, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Qual é a nossa alegria? A alegria é porque estávamos mortos em nossos pecados. Cristo assumiu o nosso pecado, morreu a nossa morte, mas não parou por aí, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. E agora vamos nos preparar para a ascensão do Senhor, porque Ele vai subir aos céus, ou seja, Ele vai abrir as portas do paraíso para nós. Essa é a nossa alegria, isto é Páscoa. Páscoa é muito mais do que uma realidade social deste mundo. Páscoa é um Deus que visitou nossa história, nasceu, morreu e ressuscitou. A Páscoa é a comemoração dessa ressurreição do Senhor. E, portanto, Ele ressuscitando, Ele também, de certa forma, nos ressuscitou porque estávamos mortos. Feliz Páscoa para você e a sua família. E a melhor forma, e agora eu falo para você que é católico, a melhor forma de nós celebrarmos a Páscoa do Senhor é na Santa Missa. Porque a Santa Missa é a celebração da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Deus te abençoe. Feliz Páscoa para você e para a sua família. Aliás, eu quero também louvar a Deus porque você que acompanhou estes 40 dias de oração, que 40 dias abençoado. Foi lindo demais o que nós vivemos. Foi muito bom estar com você. Eu tenho certeza que você não saiu mais o mesmo. Você não saiu mesmo. Você está diferente. Você está diferente. Você é outra pessoa. Porque Deus fez novas todas as coisas. Que você possa agora perseverar. Que você possa agora colocar em prática tudo o que você aprendeu. Convido você também a perseverar. Nós estaremos juntos todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras nós estaremos juntos rezando o rosário às 4 horas da manhã. Sexta-feira é um dia de sacrifício, um dia de penitência que a igreja nos propõe. Então, que tal, uma vez por semana, rezarmos juntos às 4 horas da manhã? E nos preparando para um momento muito forte, 40 dias com São Miguel Arcanjo.
daqui 3 meses. Então tem tempo ainda. De 15 de agosto a 29 de setembro, nós vamos viver 40 dias em adoração a Jesus, em amor a Jesus, sob a intercessão do Arcanjo São Miguel. Vai ser muito poderoso, vai ser muito forte. Foi muito bom viver este tempo com você, mas nós não podemos parar de perseverar no que Deus espera de nós. Amém? Vamos meditar a palavra de Deus hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres, e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Paulo está dizendo, a vossa vida está escondida com Cristo. O que significa isso? A vossa vida está escondida com Cristo. Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, diz assim: tal fim não tem fim. Lá ninguém morre, onde ninguém chega, a não ser que morra para este mundo. Não pela morte comum, em que o corpo é abandonado pela alma, mas pela morte dos eleitos, em que, mesmo permanecendo ainda na carne mortal, o coração se eleva. É sobre esta morte que o apóstolo disse: porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Talvez seja sobre isso que se disse: forte como a morte é o amor. Pois por esse amor acontece que, habitando ainda neste corpo corruptível, morremos para este mundo. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que interessante. O que significa essa palavra de Paulo? Vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo. Poxa, mas Paulo acabou de falar, Paulo está falando de ressurreição, está falando que eu estou morto de novo? Eu acabei de dizer para você no início desse vídeo, nós estávamos mortos e Cristo nos ressuscitou, mas agora Paulo está dizendo, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. Que morte é essa? Ah, agora essa morte é a morte do mundo. Agora eu estou morto para o mundo. Por isso que Paulo está falando, aspirai às coisas do alto e não às da terra. Para o mundo eu estou morto. Agora minha vida está escondida em Cristo. Morremos para este mundo e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou melhor, o próprio amor é a nossa morte para o mundo e a nossa vida com Deus. O meu amor a Deus agora é tão grande que o meu amor fez morrer tudo que é mundano, porque agora eu quero só amar as coisas de Deus. Isso é impressionante. O amor a Deus tem que causar isso em você. Agora a morte por tudo que é mundano, para viver só para Deus. Escreve aqui nos comentários, quero esconder minha vida em Cristo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Nós somos a Igreja de Cristo. E nós estamos acostumados como igreja a gente louvar a Cristo, nos dirigirmos a Cristo, saudarmos a Cristo. Mas às vezes a gente esquece que também Cristo saúda a igreja. Cristo vem ao encontro da igreja. Eu quero hoje fazer uma meditação com você, onde você vai entender isto. Cristo que vem ao encontro da sua igreja. Você é a igreja do Senhor e Cristo veio ao encontro da sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 28, versículo de 8 a 15. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés.
Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. E de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Preste atenção neste versículo. De repente, Jesus foi ao encontro delas. As mulheres partiram depressa para o sepulcro. Então, algumas mulheres tinham partido depressa para o sepulcro. Só que Jesus vai ao encontro delas. Olha que bonito. Gesto bonito de Jesus. Jesus vai ao encontro delas. São Pedro Crisólogo, sobre esta passagem, ele diz: quando as encontra, ele não as amedronta com seu poder, mas as antecipa com o ardor do seu amor. Não as assusta com a sua autoridade, mas as saúda calorosamente. Ele as vincula pela aliança do esposo, não pelo direito do governante. Ele as honra com o amor de um irmão. Ele as saúda como uma graciosa saudação. Ele não espera ser reconhecido, não exige ser compreendido, não se deixa questionar. Antes, ele mesmo estende essa saudação imediatamente com entusiasmo. Fê-lo porque a força do seu amor vence e supera tudo. Cristo mesmo saúda a igreja. Ele faz do coração dela o seu próprio e assim recebe seu corpo no seu, como diz o apóstolo. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Essa saudação mostra claramente que a figura completa da igreja habita nessas mulheres. Que bonito. Cristo recebe seu corpo no seu. O que é a igreja? O corpo e seus membros. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E, portanto, Cristo recebe o seu próprio corpo. Veja que neste momento tão importante da nossa fé, Cristo ressuscitou, Cristo recebe as mulheres, Cristo saúda a igreja, Cristo recebe seu corpo no seu. O Cristo cabeça recebe o seu corpo. E no túmulo a igreja está completa, corpo e cabeça. Abra sua Bíblia para você entender esta realidade melhor em Efésios capítulo 5, versículo de 25 a 27. Aqui vai falar para os maridos, mas não é essa parte que nos importa. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É essa parte que nos interessa. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que nós estamos vendo aqui é um Cristo que amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Morrendo numa cruz pela igreja. Cristo amou a igreja. Cristo se entregou por ela. Esse se entregou é morte de cruz. E para que ele se entregou por ela? Para santificá-la. Amou a igreja. Se entregou pela igreja para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. O que Deus espera da igreja? Uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Versículo 32, este mistério é grande, quero dizer com referência a Cristo e à igreja.
O que nós estamos vendo no túmulo hoje? Cristo e a igreja nestas mulheres e Cristo cabeça. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ficou claro, meu irmão e minha irmã? Você é a igreja do Senhor. Por isso eu convido você já a escrever aqui nos comentários: sou igreja de Cristo. Sou igreja de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo, a qual Ele é a cabeça. E Ele espera que a gente seja santificado, porque para isso Ele se entregou pela igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.